Então, pessoal, antes de qualquer informação dada pelos meios dos veículos de comunicação, você precisa entender o que está acontecendo no seu país, tá? Pelo fato das escolas ensinarem sobre Saci Pererê e não ensinar sobre questões da política do Brasil, ditaduras, coisas que aconteceram no país, e dar muita importância a folclore e outras questões, né, você acaba perdendo uma boa alternativa de aprendizado sobre o seu próprio, sua própria nação. Por isso que a nação é sempre enganada, né? Por quê? Porque os opositores vão ser, eles sabem que você não sabe, tá? Então é preciso fazer uma pesquisa sobre o seu país para você saber o que está acontecendo. Porque o que a televisão vende é isso aqui. Ó, isso aqui que dá ibope. Ah, o governo taxou isso aqui. O governo aumentou os gastos, as coisas estão mais caras. É isso que dá ibope, isso que vem de jornal, vem de revista, isso que está na boca do povo que é opositor político, né? Quando se trata de oposição política, logo você tem que suspeitar, né? Então você tem aqui uma emenda constitucional do teto de gastos, ou seja, não foi o Lula que criou isso, tá? Essa mudança na Constituição brasileira, ela foi aprovada pela Câmara de Deputados. Ou seja, o presidente, com o seu ministro, ele precisa, o ministro da Economia, ele precisa fazer cortes, fazer ajustes, sambar para lá e para cá, para poder se encaixar todas as contas de um país, né, dentro de um teto de gasto, que se ele romper, ele cai no crime de responsabilidade fiscal. E aí pode sofrer um impeachment igual aconteceu com a Dilma, né, na questão das pedaladas fiscais lá. Então, ele precisa se encaixar isso. E outra coisa, ele já vem de um governo que deixou um rombo para ser pago. Né? Se você pegar o que o outro governo deixou para ser pago, uma dívida do outro governo, também vai somar com essa dívida, né? E aí o governo precisa sambar para lá e para cá para ver como que faz para não precisar tirar das coisas mais essenciais, educação, para não tirar do aposentado, para não tirar daquele que tem que precisa do salário do INSS, para não tirar do Bolsa Família. Então tudo isso daí o governo precisa se adequar, fazer cortes, taxar coisas, para que possa o orçamento caber, né? Só que a politicagem vai usar isso de forma suja para tentar dizer para você que o governo está fazendo um mal ao país. Não, ele está fazendo as suas obrigatoriedades, as suas obrigações. Ele está fazendo a sua faxina no país. Quando foi taxado os produtos, muitos empresários pediram a taxação. Por quê? Porque as empresas, se você consegue comprar diretamente com o fornecedor da empresa, para que a empresa vai existir? E aí a empresa que tem seus empregados, que gera emprego, que gera renda, ela vai ter que fechar as portas. Então, se você comprar diretamente com o fornecedor, não se tem emprego aqui. E sem emprego você não tem dinheiro para comprar nada, mesmo que não haja taxa, né? Então, alguns empresários foram e pediram algumas taxações para que isso ocorresse. E o governo precisa taxar produtos, ele precisa tirar os recursos para pagar esses rombos que o outro governo deixou, para pagar o Bolsa Família, né, que é uma injeção de valores dentro da economia brasileira. Isso move, né? Todo mundo, por mais que o cara pegue aquele dinheiro e comprasse um celular, ah, mas não está certo comprar um celular. Mas aquele cara que vendeu o celular, aquela empresa, está gerando emprego. Isso, de qualquer forma, o dinheiro vai mover a economia, né? Era pior quando o governo pegava os valores e dava aos bancos ou às empresas, dava para as empresas esses valores a juros baixos, e muitas empresas às vezes quebravam só para o governo vir e financiar a renovação daquela empresa. Isso já aconteceu muitas vezes no país, tá? Então, o pouco que a gente entende aqui, que a gente vai em busca para se compreender o que está acontecendo no país, a população precisa entender isso, que existe um teto de gasto, que o governo não está fazendo por maldade, ele precisa cumprir essa meta fiscal, ele precisa equilibrar as contas, ele precisa cortar de algum lugar. Porque quando não tem os recursos, você tem que gerar esses recursos. E aí começa a doer na carne. Só que você percebe que os movimentos começam a surgir quando a carne que vai ser cortada não é mais a do pobre. Quando se começa a mexer no dinheiro dos ricos.
E aí começa toda aquela agitação, né? Os pau-mandados que fazem a cortina de fumaça, os pau-mandados dos empresários, ou aquele empresário que também faz parte daquilo ali, que vai ter os cortes, ele vai gritar. Enquanto está na carne do pobre, ele não grita. Né? Quando se fala de tirar direitos trabalhistas, que se não tivesse os direitos trabalhistas, a gente poderia negociar um salário melhor. Isso é balela, isso é mentira. Se o patrão pudesse, te dava um choquito e um milk bar e acabou. Ele não te dava nem salário. Tá? Viram o que fizeram com o João Goulart quando ele quis estabelecer critérios, né, de direitos trabalhistas? O que fizeram com ele? Né? Então, a questão da carteira assinada, as proteções que um trabalhador tem. Você chega na empresa hoje, né, você não tem tempo de casa, até ameaças acontecem. Se tu não fizer o extra, né, você tá fora. Aí você faz o extra, o cara te paga um valor que não é um valor estabelecido pelo sindicato. Ele te paga um valor inferior que não compensa. Porque se você trabalha, por exemplo, na escala 12/36 e você tiver que fazer um extra de 12 horas, você trabalhou 3 dias, 36 horas ininterruptas, às vezes em pé, às vezes em condições ruins. E são 3 dias para ganhar cento e poucos reais. Não compensa. E dali você tirou alimentação e passagem. Entende? Então, às vezes, não compensa. Nunca compensa, né? Esse cansaço é até um massacre ao trabalhador. Então, eles exigem, porque sabe que você não pode dizer não, se você quer preservar o teu emprego. Então, acaba das pessoas... Tem gente que vai defender assim, não, quando você veio trabalhar, você sabia que era assim. Para isso que existe leis trabalhistas, sindicatos, para isso que existe leis que protegem o trabalhador, porque essas leis elas evitam de que o próprio trabalhador precise se expor contra o patrão. E pelo contrário, existe uma aceitação, né? Aí a pessoa vai lá, se dedica, se esforça, cansado e tal, recebe aquele valor que não vai mudar nada em sua vida, né? Agora, quando uma pessoa está precisando, aí, irmão, ela vai meter as caras e tal, mas mesmo que ela estivesse precisando, não seria bom que ela recebesse o valor de acordo com o que é estabelecido nos sindicatos, nas CCTs sindicais? Se é estabelecido R$ 300 por um plantão e a empresa está pagando 140, quem está te roubando? O sindicato estabeleceu um valor. A empresa sabe que existe uma lei sobre aquele recurso. Ela te usa, ela ganha em cima de você o valor e mais o valor que ela te cobra pelo seu serviço ao empresário. Né? Então, você percebe que existe as leis, as proteções trabalhistas. Por quê? Porque quando o cara chega a estar 5, 10 anos de casa, aí o cara já não aceita mais aquilo. Por quê? Porque 40% sobre o FGTS é um bom dinheiro e o patrão não vai querer gastar esse dinheiro à toa. Né? Ele não vai querer pagar encargos trabalhistas. Então acaba que as leis trabalhistas acabam protegendo o trabalhador de injustiças. Se quer romper um contrato, o rompimento de um contrato é o rompimento de uma família, porque será um trabalhador que precisa sustentar a sua família, que vai estar aí no mundo do desemprego, né? E se não existisse esses 40%, muita gente ia estar desempregado. Com o desemprego, qualquer oferta de trabalho seria, com certeza seria bom para quem está desempregado, mas seria injusta, porque se você tem muitos desempregados, você pode oferecer qualquer bagatela e as pessoas vão pegar por necessidade. Né? O que está acontecendo no Brasil hoje, por exemplo? Muitas pessoas estão indo para a informalidade. Né? A informalidade, o emprego informal é o Uber, o iFood, né? Não são empregos que não estão de carteira assinada, mas que a pessoa consegue extrair um bom recurso, bom dinheiro. Legal, por quê? Porque muita gente está vendo na escala 6x1, está vendo que aquilo ali não é bom nem para a saúde, nem para a vida afetiva, familiar, casamento. E também não traz dinheiro, só traz o quê? Só traz cansaço e às vezes depressão, né? Antigamente, as pessoas não trabalhavam sábado, quem trabalhava de segunda a sexta, dia de semana. Depois da reforma trabalhista do Temer, que tirou o feriado da escala 12/36 e o povo ficou quieto, o povo saiu na rua por causa de 10 centavos de passagem, mas não saiu por conta do feriado da escala 12/36. Né?
foram pegos de surpresa. Tirou o feriado, como se o trabalhador da escala 12 por 36 não cumprisse as mesmas horas semanais que o outro trabalhador que trabalha durante a semana. Então, antes pagava, depois passou a não pagar, e aí depois dessa reforma do Temer, né, que foi um intermediário do governo Dilma ali, que assumiu, ele era o vice da Dilma quando ela sofreu o impeachment. Após o impeachment, toda a galera se lascou, né, da 12 por 36. Até hoje não estabeleceram isso. Isso poderia ser palco para uma nova volta desse valor, que isso é direito do trabalhador. E ali você já tem as injustiças, né, que o trabalhador divide passagem com o patrão. Se você for ver o valor da passagem, às vezes o trabalhador paga 100 de passagem e o empresário paga 20, 30 só, quando é dividido os 35% ali. E ali você tem a questão de uma modificação. As pessoas começaram a trabalhar sábado. Imagina, a pessoa que trabalha de segunda a sábado, ela dorme 4 vezes por mês em casa. Que são 4 vezes que ela pode dormir bem, sem aquela preocupação de acordar de manhã. Como que é a vida familiar dessa pessoa? Se não fosse o governo Lula dar esses R$ 600 mais 150 por filho, a gente estava lascado, sabe por quê? Porque as creches não são mais não são mais integrais. As creches agora são meio período. E essa mãe, coitada, que poderia estar trabalhando no período que a criança estava na creche, ela iria precisar pagar, ela hoje em dia precisaria pagar alguém para pegar a criança na escola, para levar a criança na escola. Aí daí vem os abusos, né? Porque se você não selecionar pessoas boas para colocar, cuidar dos seus filhos, pode sofrer abusos que você nem sabe. Então, quer dizer, o cuidado que caberia aos pais já não está ocorrendo. Você vê como desvirtua tudo? E que bênção é as pessoas receberem os 600 mais 150? Porque agora a mãe é dona do lar, se entende ela como uma peça importante, fundamental. Enquanto o pai sai para trabalhar para ganhar mais um dinheirinho, a mãe está aqui com esse dinheirinho dos 600 que não vai deixar a criança passar fome, vai manter a criança na escola, que esse era o objetivo do Bolsa Família no início, de R$ 80, por isso que o valor era pequeno, porque o objetivo era manter as crianças na escola. Quem só ganhava o Bolsa Família, quem mantinha a criança na escola, ou seja, na escola tem a merenda e tem o aprendizado para a vida daquela criança. Foi uma forma do governo conseguir aumentar o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Estudantil, em relação ao mundo, porque isso é importante, porque diante dos outros países, uma economia que se mostra assim, confiante, onde cuida dos seus cidadãos, ela tem mais respeito do mundo internacional, nos comércios internacionais, ela aumenta de nível. Isso é bom para o país, que o Brasil começa a ser visto como um país que trata os seus concidadãos como uma peça importante. E aí passa confiança, credibilidade no mercado internacional. Então tudo isso é importante. As pessoas não conseguem desenrolar isso porque isso não é ensinado nas escolas. Nas escolas, muitas matérias como moral e cívica, que eu não peguei na minha época, mas tinha estudos sociais, acho que nem existe hoje mais. Aí você estuda a história da Espanha, a história de Portugal. Tudo bem que a história de Portugal é necessária porque o Brasil foi colônia, mas você não estuda a história dos políticos. Se você perguntar quem foi Jânio Quadros, João Goulart, se você perguntar qualquer coisa, eu mesmo tive que aprender isso depois de adulto, buscando na internet. O que foi o AI-5, o que foi o período da ditadura, quantos anos foram? 29 anos. Então, quem foi o primeiro presidente depois da ditadura? José Sarney, sabe? Quem foi Jânio Quadros, né? Um hipócrita da época, né? Eu tenho uma medalha do Jânio Quadros que eu acho que ninguém tem, das vassourinhas. Que ele dizia que dando as ferramentas, o próprio povo construiria, né, uma nação. Mas ele era hipócrita, né? E aí você tem o Dornelles aí, que é da antiga aí, né? Não sei se ainda é vivo. Você tem o Ulisses Guimarães, que subiu no helicóptero. Você tem a história do próprio presidente Lula, que ele surge como presidente de honra do PT, não é o fundador do PT, né? Você tinha os dois partidos ali, o Arena e o MDB, o atual MDB, que mudou de nome, voltou a ser MDB, que eram os partidos ligados ao militarismo, né? O militar comandava esses partidos. Aí surge o partido de oposição, como o PT, e o Lula, ele faz parte dessa história desse país de uma forma tremenda. Ele faz a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra que eu acho que ninguém superou até hoje, de trazer água, desviar um rio, que está desde Dom Pedro, essa obra, e trazer essa água para lugares onde não tinha.
E isso foi passando de governo em governo, tá? Tanto é que quando cada governo quer posar de foto como se fosse eles que fizeram alguma coisa. Não. A obrigação dos próximos governos é manter isso, porque quando você faz uma transposição de um Rio São Francisco, por exemplo, você determina os orçamentos para aquela obra e esse orçamento não pode ser retirado. Ele passa de presidência a presidência, tem aprovações no Congresso para que isso seja feito. O Ciro Gomes de burocratizou, na época era ministro de integração de posse. Aí o governo Dilma também fez, foram 93% feito dessa obra, tá? Isso contra fatos não há, não há nada que se possa fazer. E ali, muitas pessoas que não tinham água, o básico para se viver. Né? Nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, não tem água potável para se beber. Não se pode dizer que é um país desenvolvido. Não tem frutas frescas para se alimentar, são caríssimas. A água faz mal, as pessoas precisam andar com garrafinha de água mineral. Então, o Brasil, graças a Deus, é um país que tem essa desenvoltura para os seus patriotas, vamos dizer assim, né? Os seus da pátria, né? Os filhos da pátria. Que tem outros também que não são da pátria, mas não posso dizer aqui no vídeo. mas a verdade é essa, que são recursos que não podem ser retirados. E aí todo ano, toda mudança de governo, alguém vai tirar foto lá para dizer que fez aquela transposição, quando na verdade é o complemento de um trecho que já está pago, que o governo não pode nem tirar o dinheiro dali. E ali quando se encontra um impedimento, né, quando uma obra é mal feita por uma empreiteira, ela deveria usar a ferragem tal, ela usou outra e aquilo trouxe transtorno, trouxe problema, você não pode pegar outra empresa e botar ali. Você tem que entrar na justiça para obrigar aquela empresa a fazer aquela obra. Porque senão tu cai no crime de responsabilidade fiscal. Então essas empresas às vezes se voltam contra o governo para poder alastrar isso na justiça e não refazer aquilo que eles fizeram errado, superfaturado. E esses problemas acabam sendo usados pela oposição como motivo para, tá vendo, não fez ali a obra. Foi o fulano de tal que desligou a água, o outro foi e ligou. Uma palhaçada que dá. Aí quando você vai para a questão do FIES, um governo financiando a faculdade, você não é obrigado a pegar. Aí você pega o financiamento, vai pagar em 14 anos aquilo parcelado. Você faz uma prova, passa bem no Enem, ProUni, da Dilma, ProUni. O ProUni isenta 50% desse valor geral que você pegou de empréstimo, ou seja, o governo, por você ser um cara estudante forte, um cara que realmente se dedicou, ele isentou, ele ficou com prejuízo de 50% do pagamento que você pegou para pagar sua faculdade. Você vai pagar só 50% em 14 anos. E aí, quando o presidente Lula passa na rua que as pessoas penduravam a camisa das universidades, são pessoas que entendem do que eu estou falando. Aí você vai levar esse conhecimento para o povão, tem que ser aos poucos. Por quê? Porque já colocaram o preconceito político na mentalidade deles, né? A pessoa já tem uma carisma, por tudo que ouviu, a mistura de mentiras, de fatos mentirosos ficou entranhado na mente das pessoas. Aí a pessoa já criou um preconceito, ela já não consegue mais ouvir a verdade. É um país em que as pessoas dão dinheiro para religiosos, eles enriquecem nas costas das pessoas. É um país que realmente carece de entendimento, até de vida, tá? Pessoas religiosas, mau caráter, né, que se aproveitam da fé das pessoas. É esse país que nós estamos vivendo. Porque as pessoas trabalham 6 por 1 e não tem tempo nem para parar e raciocinar sobre política. Elas não têm tempo para pensar sobre política.